Mas no Rio de Janeiro, o Flamengo ainda continua tentando a contratação do Luiz Henrique. Os caras ainda estão na Europa lá, o Marcos Braz, tá todo mundo lá. A Luísa Sá, nossa repórter aqui no UOL, explica que a insistência no Luiz Henrique se deve a um pedido do Tite pelo jogador, que tá na lista, teve na lista dos 55 da seleção brasileira da última Copa. O Tite, que é um jogador que dispute a posição ali com o Luiz Araújo. Só que o Betis quer uma grana. 97 milhões, dá mais de 97 milhões de reais, o que o Betis está pedindo para negociar aí o Luiz Henrique. Mauro, ainda tem tentativa com o Luiz Henrique? Tá difícil, mas o Vinha já veio, né? Assim, são coisas diferentes, situações diferentes. A assistência do Luiz Henrique, todo respeito ao Tite, eu também não entendo muito isso. O técnico é um jogador, o jogador é praticamente inviável hoje. Ao contrário, o Vinha, vamos lá, qual a situação do Vinha? O Vinha estava fora dos planos do Zé Mourinho, que ainda era o técnico da Roma. Saiu agora o De Rossi, mas o jogador foi emprestado ao Sassuolo e vinha jogando o campeonato italiano e pelo Sassuolo, jogando até direto, né? Não jogou partidas recentes porque teve uma lesão. Mas até a rodada passada, de 20 jogos, ele tinha feito 15. Ele se machucou, ficou fora de alguns. Então é um jogador que a Roma ela não contava mais com ele. Então, aceitava negociar, até porque ela teve um problema aí na FIFA, questão aí de contratações, proibida de contratar dentro de certas regras, tinha que fazer dinheiro, vender jogador para o fair play financeiro, para poder comprar. Então, para a Roma era interessante fazer caixa, porque esse dinheiro que vai entrar do Flamengo, mesmo parcelado, ela registra que vendeu o jogador, então ela tem dinheiro a receber, ela pode comprar outro jogador. E poder ali, de repente colocar alguém para reforçar o seu elenco. O Luiz Henrique, ele, quando foi para a Espanha, ele foi vendido pelo Fluminense ao Real Betis por cerca de 9 milhões de euros. Ele teve uma ótima temporada. Essa temporada agora, ele não vinha bem. Ficou no banco a maior parte do tempo. Mas, coincidentemente, justamente nessas duas últimas partidas, contra Granada e Barcelona, uma vitória 1-0, derrota 4-2, o Betis voltou, o técnico Manuel Pellegrini, o chileno, voltou a escalar o Luiz Henrique como titular. Ele jogou os 90 minutos em ambas as partidas. Foram os primeiros jogos dele no Campeonato Espanhol, que já está na sua segunda metade, jogos nos quais ele atuou os 90 minutos. Então, por que o Betis iria emprestar um jogador que agora voltou a ser titular? Qual é a lógica disso? Não faz sentido. No máximo, vender. Né? E o Flamengo foi com uma proposta de empréstimo. E a venda, eles colocam o valor de 18 milhões de euros. Digamos que ele dê uma redução, 15, 14. O Flamengo já fez agora uma compra de 16 milhões de dólares do De La Cruz e uma outra de 8 milhões de euros pelo Vinha. Né? Então, não é provável que o Flamengo vai fazer um investimento dessa magnitude do Luiz Henrique. Eu acho que não vai ter condições para isso nesse momento. Me parece pouco provável. Sendo que o mais importante é contratar zagueiro. Lateral direito, o Flamengo não foi buscar no mercado e não um ponta direita. O Luiz Henrique é ótimo. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Seria um tremendo reforço, sem dúvida. Vai qualificando mais o elenco. Mas me parece uma contratação muito difícil. A não ser que o Flamengo mude o modelo da proposta que apresenta ao time espanhol. Né? E paralelamente tem a insistência no Léo Ortiz, que o Bragantino reduziu o preço, era 12, agora é 10. Já está em 10 há um tempão. Não mudou. Estou vendo noticiário, não desceu para 10, já estava em 10 há um tempão. 10 milhões pelo Léo Ortiz é um absurdo. Pagaria nunca. Não tem cabimento. Ele é um bom jogador, mas espera aí. Estamos falando aí do Aldair, versão 2024. Né? Menos. Então, me parece difícil essa negociação, a não ser que o Flamengo faça uma loucura, um exagero, ou o Bragantino resolva descer o valor, pressionado pelo atleta que já demonstrou seu interesse em trocar de clube. Então, a situação é essa. Eu acho que já está na hora do Flamengo começar a olhar o mercado, passa da hora, e ver outros jogadores para a zaga, opções além do Léo Ortiz, e o Luiz Henrique, lá, talvez numa outra janela possa ser contratado. Agora acho muito difícil. Né? Vamos imaginar que ele termine essa temporada no banco, que ele volte para a reserva. De repente, no meio do ano, aí tem jogo. Agora, acho bem difícil. Porque é importante, até esse ranking que estava vendo aqui da coluna do Rafael, os 10 clubes que mais gastaram, tem dois detalhes. Essa tabela vai mudar muito. Primeiro, essa janela é a janela de ajuste na temporada europeia, a janela no meio da temporada. Então não é quando você forma elenco. O Flamengo está reformulando seu elenco, digamos assim, os clubes brasileiros, né? Porque a temporada aqui ainda está começando. Praticamente ainda vai começar, né? Até março tem a janela aberta aqui no Brasil. Agora, na virada do mês, janeiro para fevereiro, fecha a janela europeia. Então, os clubes da Europa eles fazem contratações pontuais para repor um jogador que machucou, outro que saiu, uma carência do elenco. Aí você tem o Barcelona, que lidera 40 milhões de euros. Isso aqui ó, é o Vitor Roque, que é uma contratação daquelas assim. Eles têm o Lewandowski,
Mas contrata porque é um garoto, muito jovem, muito promissor. Vamos levar esse garoto. Terminou a temporada no Brasil, está comprado desde o meio do ano passado, né? Aí agora, quando vira a temporada, foi para a Espanha. Como quando fizer 18 anos, vai o Endrick. Se o Endrick fizesse 18 anos agora, dia 1º de janeiro, já não jogaria mais no Palmeiras. O Real Madrid já iria levar. Tem que esperar ele fazer 18 anos e é só em meados de 2024. Aí tu tem o Lyon em segundo, 35,8 milhões. O Lyon estava na zona de rebaixamento até poucas semanas. Conseguiu sair agora, no final do ano, da zona do rebaixamento. Então o John Textor tem que contratar jogadores. Entre eles, levou para lá o Adrielson e o Lucas Perry, do Botafogo, né? Então é um clube que está buscando porque não pode ser rebaixado. Aí tem o Zenit, que sempre está contratando jogador do Brasil, agora contratou o Arthur, o Tottenham, o Leipzig, o Al Hilal. E aí aparece o Flamengo. Aqui o Flamengo com 22 milhões e meio de euros, é o quê? O De La Cruz e o Vinha. Agora, quando chegar no final da janela, no último dia principalmente, a gente vai ver o quê? O que sempre ocorre. Muitas negociações. E por que é no último dia? Porque todo mundo estica a corda, né? E, não, eu quero tanto, eu pago isso. Não, aí chega no final, o clube vendedor que quer vender o jogador, ele percebe, a melhor proposta que eu tenho é essa aqui mesmo, vai lá e fecha. Por isso que o último dia é tão frenético no mercado. Porque é a hora que todo mundo tem que dar uma decisão. Vai vender, vende agora, porque senão só daqui a meio ano aproximadamente. Então é isso que acontece, essa tabela vai mudar muito. Acho que por mais que o Flamengo contrate, não tem condições do Flamengo aparecer ali como um dos que mais contrata, porque tem uma diferença de grana aí, de câmbio, que é absurda. Mas para o padrão sul-americano, claro, o Flamengo tem aí um poderio, uma capacidade de investimento muito elevada e eu acho que faz bem em investir. O problema do Flamengo não é investir em bons jogadores, o problema do Flamengo é ter uma péssima gestão do futebol, paternalismo, uma série de coisas que a gente já cansou de falar. Contratar não, tem grana, tem que contratar. Vai fazer o quê? Vai ficar olhando pro dinheiro, tio Patinhas, né? Ah, que maravilha, o meu volante agora vai ser de novo o Márcio Araújo, vou trazer de volta o Gabriel que está no Mirassol, o Muralha vai ser o meu goleiro e eu tenho não sei quantos milhões de euros no banco. Que maravilha, isso não tem cabimento. Se tem grana, é um clube de futebol, contrata jogadores de futebol, né? Bons jogadores.